Como vai, meu povo e minha pova? Gostaram do pova? Não teve graça. Não tem graça, cara. Não tem graça. É, vamos, nesse nosso capítulo de hoje, aproveitar e olhar dentro de um processador, conforme uma pergunta do Demétrio, que ele havia feito em uma das redes sociais aí, e deu a ideia de nós falarmos um pouco sobre delete e o desafio de olhar por dentro de um processador. Então vamos lá. Olá a todos, bem-vindos novamente ao Computadores Antigos com Café. E esse episódio nosso, ele vai ser dividido em duas partes. Eu vou explicar depois o porquê. O Demétrio, acho que ele está ele está no Facebook, no nosso grupo de computadores antigos, retrôs, vintages, colecionadores e entusiastas, ou ele está no Instagram, algo assim do tipo. Ele me fez uma pergunta, ele tinha perguntado qual a diferença que tem, né, por que alguns processadores têm um espelhinho. Na verdade, o que ele queria dizer era isso aqui, um processador, e o meio dele tinha essa parte espelhada, enquanto outros não eram assim, tipo aqui, só a nível de comparação. E aí eu decidi fazer um vídeo para falar disso, aproveitar, né, e mostrar também, tentar mostrar o que tem aqui dentro. Isso não é uma tarefa fácil. Então, para começar, tá? Primeiro também quero dar um oi e mandar um abraço pro Fábio Escotelaro, se eu não me engano, é assim que se pronuncia o sobrenome dele, do nosso grupo, no inscrito. E um abraço também para todos os administradores do nosso grupo e para todos vocês que estão aí assistindo. Muito bem. O que acontece? Para a pessoa, no caso, né, mais leiga, a questão é a seguinte, esse tipo de processador aqui, que tem essa capinha, ele nada mais é do que esse processador com uma capa, ok? Essa capa que está aqui, ela tem um nome, ok? E esse meio aqui também tem um nome. Esse meio a gente chama de die, com I, DIE, ok? É aqui que estão, no caso, os cores do computador, digamos assim, é o cérebro dele, tá aqui. E essa camada que alguns apresentam aqui, essa tampinha, digamos assim, ela é para dissipar o calor que está aqui. Então, se você abrir esse processador, você vai observar que ele é igual a esse aqui. Muito bem. E o que acontece? Quando você... existe uma técnica e uma tática que é você justamente retirar essa parte aqui, o IHS, onde IHS significa Integrated Heat Spreader. Tá bom. É uma parte integrada para poder pegar o calor e conseguir fazer o que com calor? Para conseguir espalhar o calor de forma mais homogênea. Ele é um dissipador de calor. Então, o que acontece? Alguns processadores, presta bem atenção nisso, tá, bebê? Alguns processadores, você pode tirar isso aqui, o IHS. E tirar essa parte aqui chama-se delete. Delete é a ação de retirar o IHS dele. Para que
fazem isso? Em geral, as pessoas que gostam de fazer overclock, que gostam de ir até o máximo que o processador pode alcançar, retiram para melhorar a dissipação de calor dele. Entre o IHS e o DAI, eles colocam aqui uma pasta térmica, ou dessas comuns que a gente costuma usar aqui com prata, ou ele coloca uma que é de metal líquido, que você compra uma liga de metal, onde ele possui características próprias para poder dissipar o calor entre o DAI e o IHS. Então, eu tenho aqui um Celeron, o meu, fácil de achar, não tem nenhum problema da gente fazer um delete nele. E para fazer o delete, tem uma ferramenta, a ferramenta em geral é essa daqui. Que você querendo, você pode comprar até no Mercado Livre. Não costuma ser nem muito barato essas ferramentinhas para delete não, ok? Mas querendo fazer, depois eu vou deixar um link, tá? Da onde você pode achar essas ferramentas aqui. Uma loja qualquer, aí só você depois sair procurando onde você quer. Cuidado com uma coisa, não é todo processador que você pode inventar de fazer delete. Em geral, tem processador que você arrebenta ele, acaba com ele se você tentar fazer delete. Então, vou te dar um exemplo. Xeon é um processador que geralmente o IHS ele vem soldado nessa parte daqui do DAI. Quando você tenta soltar, o que acontece? Você arrebenta o teu processador todo. Você estraga. Tem gente que já tentou fazer delete em i9. Também estragou, porque estava preso o IHS no DAI. E você pode, inclusive, em alguns processadores, apresentar mais de um DAI. Não necessariamente ele precisa ter um DAI só. Ok? Muito bem. Então, esse daqui, por exemplo, em AMD se evita fazer, porque geralmente também é soldado, de alguns deles, ok? Não me lembro qual é a lista deles, mas enfim. Delete, acho que é muito feito no Intel, parece. Mas esse daqui, por exemplo, é uma ferramenta para delete em certos processadores da Intel. Então, você coloca o processador dentro dessa casinha, que está aqui, e isso vem colado com uma cola extremamente poderosa, tá? É um problema retirar isso. Você aperta isso aqui, em cima quase que não sai, do IHS, você vai apertar, ele está aqui acomodado, e você vai fazer o quê? Você vai fazer uma pressão aqui, para que ele possa soltar dessa cola que ele tem. E você vê que essa ferramenta aqui é própria, porque a parte de trás do processador fica bem acomodada, e ele vai apertar somente o IHS, ok? E você vai fazer uma força para poder soltar. Tá. Bichão mesmo, hein, doido? Vai. Vamos ver se soltou, tá bom? Muito bem. Vamos ver se soltou o IHS. E como o Demétrio, né, perguntou por que alguns são assim, outros não são, você vai ver agora porque eles são exatamente a mesma coisa por dentro. Vamos tirar aqui agora. Desmontar a ferramenta. Tirei, já vi que está solto. Soltou o IHS, caiu o IHS. Soltou e está aqui ele por dentro. Então observa bem. IHS já tinha uma pasta térmica aqui, vinda de fábrica. E aqui você tem a parte interior com o DAI. Observa, que é a mesma coisa. O que ocorre? Em geral, antigamente, olha só, você tinha processadores que eram em cerâmica. Você tinha uma cerâmica, aqui dentro você tinha, né, a parte, aqui ó, embaixo dessa tampinha, que seria o DAI, e essa base que você tem aqui é onde faz as conexões do DAI para a placa-mãe. Esse daqui então, esse é um Pentium de 1998, que até vem com uma etiquetinha aqui de uma garantiazinha, botando a data.
Esse aqui é um Pentium 166. Seria o Pentium 1, né, que não se fala 1, mas é o Pentium, um dos primeiros. E com a evolução, com o passar do tempo, começou a se produzir, o DAI diminuiu muito, e começou a se produzir alguns processadores dessa forma aqui. Você vê que ele é grande. Tecnicamente, se fosse colocado um DAI, seria colocado o DAI por aqui, o DAI. Se fosse colocado o IHS, seria colocado o IHS por aqui. Sendo que se você colocasse por aqui, você ia abafar essas peças do circuito. Porém, vários processadores eles foram fabricados e comercializados dessa forma mesmo, sem o IHS. E isso aqui é um certo problema, porque o que acontece? Você tem essa área, que é a área onde você passa a pasta térmica, que é a área que realmente esquenta. E você pegar um cooler e pressionar aqui, você tem tudo para rachar essa peça. E quantas pessoas não racharam o DAI? E rachar um DAI não é rachar apenas essa partezinha espelhada, é você quebrar ele praticamente todo por dentro também. Você está quebrando a litografia que está aqui dentro, você está quebrando o circuito que está aqui. Então, geralmente eles vinham assim e vinham com umas pecinhas de borracha chamadas elastômeros. Só que isso aqui sempre sai, volta e meia sai, porque é colado. Para quê? Para poder, o cooler, que tinha que ser um cooler próprio, em geral, da fábrica, vinha, apoiava nos elastômeros, encostava aqui com a pasta térmica e fazia a sua dissipação de calor. Também acontecia da pessoa perder o elastômero, isso aqui soltava, e ela tinha que tentar de qualquer maneira colocar um cooler aqui, com todo o cuidado para não rachar o DAI. E dificilmente se conseguia um cooler universal para isso, devido à pressão que fazia. Depois, com o tempo, começaram a fazer o quê? O DAI diminuiu, o tamanho do processador também, alguns processadores ainda são grandes, tá? Algum caso do Xeon, aí começou a se colocar em cima deles o famoso IHS, para dissipar. Então, quem é entusiasta de overclock, que gosta de deixar o computador mais rápido, aumentar a voltagem do processador, em geral na BIOS, o que acontece? Ele vai esquentar mais, naturalmente. Então, em geral, você faz o delete, abre, coloca aqui um metal líquido de preferência e fecha novamente e coloca. Podemos testar isso qualquer dia, ver a temperatura dele, temperatura 100, com uma pasta térmica comum e com a pasta térmica e com o metal líquido aqui, a liga de metal. Podemos fazer essa avaliação, ok? Então, aqui foi feito o delete. Não colocamos nada porque não é um interesse. Muito bem. O que então decidi fazer? Decidi fazer o seguinte. Decidi pegar um processador desse daqui, do Pentium. Eu tenho um que não estava funcionando, estava com problema. Porque eu jamais abriria um processador desse, porque isso aqui, apesar de se encontrar no mercado, não deixa de ser uma relíquia. Certo? Então, o que acontece? Vamos tentar olhar o que tem dentro daqui. Essa litografia aqui. E abrir isso aqui é um problema. Mas eu consegui abrir. Já até fiz, vou mostrar para vocês como é que foi que eu fui fazendo, mas já adianto aqui, ok? Que consegui abrir a peça rachando o processador ao meio. Mas até aí, ossos do ofício, né? Ele não estava funcionando, até vai. E, posteriormente, no vídeo número 2, é onde eu vou tirar o DAI de processadores mais novos, para a gente tentar ver o circuito que tem aqui dentro. Vamos olhar isso no microscópio. Lembrando o seguinte, os novos têm a memória cache. A memória cache é uma espécie de uma memória intermediária, tá, entre o processador e a RAM, onde você precisa, é extremamente importante, onde você precisa acessar alguns arquivos temporários de forma mais rápida para o funcionamento do sistema no todo. E
Aqui, na época desse Pentium, ainda não era possível, ou era, mas não se fazia por questões, né, de limitação tecnológica, colocar memória cache aqui dentro. Então, o circuito integrado que existe aqui dentro, ele não possui memória cache. E se você abrir um desse e quiser saber onde fica, você tem que pegar um mapa, não vem escrito aqui. Né? Memória cache está aqui está o core, aqui está aí, não vem. Você precisa ter um esqueminha mostrando o que é o que. Não vinha. Então, o que acontece? Na época desse processador, a placa-mãe, ela vinha com um setor, com um slot, para que você colocasse memória cache. Ele funcionava tanto sem a memória cache, como com a memória cache. E é uma coisa extremamente interessante, porque tem gente que tem horror a essa memória cache. Diz que piora o funcionamento em vários jogos da época, e por aí vai. E a cache era num pente desse tipo, parecido com um pente de memória, como se fosse uma memória RAM da vida, mas era justamente para fazer a memória intermediária entre processador e a memória RAM e a placa. Você pega a memória cache, caso você queira, e aí você faz o quê? Coloca no slot. E vou lá, tá aqui a placa, o processador que vai entrar no socket e memória cache dele, que é externa. Não se encontra dentro do processador. Então vamos dar uma observada no interior do processador. Vídeo de como eu abri o processador. Muito bem. Você viu a forma que eu abri. Eu consegui rachar o chip ao meio, praticamente. Colei. Era esse daqui, tá? Tá intacto ainda, o meu Pentium. Tá com a etiqueta de 1998. E o que acontece? Eu tirei aquela tampinha, essa tampinha preta aqui. Isso para sair, olha, é muito ruim sair. Mas tiramos. Danificamos, mas tiramos. E vamos inclusive fazer o seguinte, vamos fazer um quadrinho com isso aqui. Vamos aproveitar. Entortei alguns pinos, devido à pressão que eu fiz. E eu aproveitei e colei aqui um papelão. Botei um papelão aqui justamente para eu juntar as partes, né? Mas ele fica, enfim, essa cerâmica é difícil de colar. Coloquei uma base aqui nele. Então, aqui está o circuito, a litografia do circuito impresso, que diminuiu muito com o passar do tempo, sem a parte da caixa. Eu sei que não tem a caixa não porque eu estou olhando e vendo que não tem. É porque basta você saber que nessa época não vinha aqui dentro e você colocava um pente fora na placa-mãe. E você tem as ligações, os fios aqui que vão para os pinos, que é o que vai fazer a comunicação com a placa-mãe. Pegar só essa parte e colocar aqui não adianta nada. Vamos ver como é que é isso aqui por dentro, então. Muito bem. Estamos aqui na minha outra bancada. Eu vim para essa bancada justamente devido ao calor que estava fazendo lá. Então, lembrando, vou abaixar aqui. Vamos para uma lembrancinha. Vamos lembrar aqui, ó. Esse é o meu processador Intel Pentium de 1998.
é 133, se eu não me engano. Esse 120, não faço a menor ideia do que é, alguém escreveu a caneta isso. Ainda com a etiqueta. Produzido nas Filipinas. E eu peguei um que não estava funcionando, idêntico a esse, e retirei a tampinha, para que nós possamos ver o circuito integrado. Aqui nós temos um Celeron, fiz o delete, conforme o Demetrio estava com a dúvida. Assim que a gente tira, nós encontramos o DAI. Lembrando que aqui tem memória cache já, coisa que não havia aqui, e era substituído, né, a cache por esse pente, colocado na placa-mãe. Aqui eu não vou, por enquanto, testar, colocar a pasta térmica para que nós possamos observar a diferença com e sem, tá? Após um delete. O que eu vou fazer no vídeo 2, no segundo vídeo, é tentar retirar o DAI e fazer um tratamento para que a gente possa ver esse mesmo circuito. Só que como o Celeron ele é mais novo do que esse Pentium, né, ele é menor e possui mais componentes também, ok? Vamos para o nosso microscópio. Vamos colocar aqui para a gente ver o nosso circuito impresso. Observar a estrutura interna dele. Aqui a gente consegue ver o tamanho da rachadura, né? Que ela foi bem grande, a gente pode ver por aqui. Quando está sem o aumento, ela não é tão visível. Observa a saída dos filamentos, que são os filamentos que vão para os pinos que se ligam à placa. Vários pinos estão tortos aqui, porque foi durante a etapa de abertura. Eu vou ajeitar eles o melhor que eu puder. E observa como é que é por dentro do microprocessador. Vamos aumentar a imagem. Aqui você tem um aumento de 1.200 vezes. Vamos ajeitar aqui o foco. Então a parte interna aumentada de 1.200 vezes. Isso aqui é o circuito onde você tem diversos transistores, ok? Muito bem, então, vamos lá. Essa litografia, esse Pentium 1, no caso, né? Ele possui, aqui onde você está olhando, internamente, que não dá para contar, aqui você tem 3.100.000 transistores, ok? Então, o Pentium, ele possui 3.100.000 transistores. Vamos diminuir um pouco esse aumento, fica até melhor vendo assim, ok? E nós vamos depois comparar com o Celeron. Observa que aqui você abriu a capinha. Para comparação, o Celeron que foi feito de lítio, tá aqui o DAI. Acontece que essa parte do DAI, essa parte espelhada que você está vendo aqui, você não consegue enxergar a parte interna, você não consegue ver a litografia. Eu vou retirar no segundo vídeo e
nós vamos pelo outro lado tentar buscar como a gente vai enxergar aqui dentro. Não é uma coisa simples, porque essa parte de trás ela está com várias coberturas, coberturas de semicondutores, cobertura de cobre. Vamos ter que arranjar um jeito de retirar isso. E é extremamente delicado, não dá para eu ficar lixando isso, porque eu vou acabar lixando todo o processador, toda essa parte interna do die. Mas para adiantar, essa parte interna desse Celeron, esse Celeron de 2006, você tem 125 milhões de transistores. Então vamos lá, 125 milhões de transistores aqui dentro contra 3 milhões e 100 mil aqui. Então por aí você já observa a diferença. No momento em que você diminui e consegue até colocar aqui dentro 3 milhões, consegue colocar aqui dentro 125 milhões, você consegue botar a caixa também aqui dentro. Perfeito? Isso vai ser para o segundo vídeo. Então, como é que a gente pode aproveitar que nós abrimos o Pentium para não descartar? Porque descartar uma peça dessas é um sacrilégio. Vamos lá, para a nossa decoração. Muito bem. Vocês puderam acompanhar como é que é o interior do processador Pentium. Nós já temos para o próximo vídeo, digamos assim, um desafio, que é pegar o die de um processador mais novo, tirar esse die e tentar olhar por dentro desse die. Não vai ser uma tarefa fácil. Conforme nós formos fazendo, eu vou explicando os passos. E aqui, o que acontece? Vou comprar uma tinta cor de chumbo, mais ou menos, né? Essa cor que é do processador Pentium, essa cor aproximada aqui, para pintar aqui por dentro, porque rachou e arranhou durante o processo, dá um acabamento melhor. E nós vamos fazer o quê? Nós vamos fazer um quadrinho. Eu vou aproveitar, só que o fundo, eu vou mostrar para vocês o que eu vou colocar. Vou imprimir um papel, aqui está escrito Pentium, é a data, mas só para eu ter uma referência do que é. E nós vamos fazer um quadrinho com o processador aberto e deixar pendurado. E você consegue enxergar bem, apesar de ser microscópico as estruturas, microscópicas as estruturas, você consegue enxergar bem o die que está aqui. Então, botar um para um Pentium 98, vamos botar aqui no nosso cantinho retrô, e depois também vamos fazer com o outro, mas o outro não vai ficar tão evidente assim. Vamos tentar tirar uma foto da ampliação dele. Vamos ver como é que fica depois. Então, muito obrigado a todos por ter assistido. Não se esqueçam de se inscrever, botar o like, apertar sininho. Entendeu, né? Todas essas etapas aí, por favor. E esqueci de botar o frango para fazer aqui nosso vídeo. Que está totalmente editado. Que o calor estava tanto que eu estava me sentindo mal, tinha que parar, montar. Por isso está meio picotado o vídeo. E até a próxima. Até o nosso próximo desafio. Em breve eu pretendo já estar postando. E posteriormente vamos pegar um processador desses, vamos fazer o delete dele, vamos botar pasta térmica comum, pasta térmica metal, para verificar a diferença da temperatura. Vamos medir a temperatura não por software, a gente vai medir com um medidor de temperatura infravermelho, a laser. Vamos apontar para lá e vamos ver a diferença real que está tendo. Então, beijos no coração de todos e até mais um
computadores antigos com café. Música.